Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Então Jesus respondeu e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Tome teu assento. Queridos, como o texto é bem claro, eu quero falar sobre essas duas mulheres estando com Jesus em sua casa. E certamente essa passagem traz para nós algumas lições que edificarão a nossa fé e nos aproximará mais de Deus. Assim espero. A Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos a caminho e justamente Marta leva Jesus para casa, recebe Jesus em sua casa. É interessante notar que não é Maria que recebe Jesus em casa, mas Marta é quem recebe Jesus. E quando Marta recebe a Cristo, ela começa agora a fazer o que é correto, entre aspas. Ela começa a preparar algumas coisas ali, quem sabe, para o próprio Jesus comer. Ela começa a trabalhar em prol de oferecer uma estadia boa para Cristo. Enquanto isso, por outro lado, Maria, ela não vai trabalhar naquele mesmo ímpeto que Marta. A Bíblia diz que ela se assenta aos pés de Jesus. Ela se assenta aos pés de Cristo e a Bíblia diz que ela ouve a palavra de Cristo. Ela está sentada aos pés do Senhor. Ela está prostrada aos pés de Jesus. Enquanto Marta está ali nos seus afazeres, na sua correria, na sua ansiedade, na sua distração. Perdendo, quem sabe, o melhor. Perdendo o melhor que havia dentro da sua casa, que era a presença de Cristo. E Marta se incomoda pelo fato de estar trabalhando sozinha, enquanto Maria, sua irmã, está aos pés de Cristo. Está ouvindo a palavra de Cristo. Então ela diz: Senhor, não te importa que Maria me deixe servir sozinha? Ou seja, Marta estava servindo, mas ela estava servindo sozinha. E Jesus dá uma resposta categórica para Marta, dizendo: Marta, Marta. E toda vez que na Bíblia é mencionado o nome duas vezes, é chamando a atenção. Se você vê Jesus falando em verdade, ele está chamando a atenção. Então quando Jesus diz: Marta, Marta, ele está dizendo com quem quer ensinar algo profundo a ela. E esta mesma coisa é o que Jesus quer nos ensinar nesta noite. E Jesus diz: Marta, Marta, tu estás muito ansiosa, tu estás muito afadigada, tu estás muito distraída com os teus afazeres. Mas Maria escolheu a melhor parte, e esta parte não lhe será tirada. Nós temos aqui dentro desta casa Jesus e dois tipos de crentes, porque as duas eram crentes. Marta
e Maria eram amadas por Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, amava Marta e amava Maria. E provavelmente Jesus sempre estava naquela casa. Sempre estava em comunhão com Marta, Maria e Lázaro. E Jesus amava aquela família. Eram 3 irmãos. Mas aqui no contexto nós vemos que 2 tipos de crentes estão dentro da casa. E aí a gente precisa aprender algumas lições, porque Marta recebe a Cristo, mas não se envolve com Cristo. Escuta, a primeira coisa que salta aos nossos olhos é que Marta recebe a Cristo dentro da sua casa, mas não se envolve com Cristo. Tem muitos crentes que receberam a Cristo, mas até hoje não se envolveram com Ele. Tem muitos crentes que há anos receberam Jesus, mas há anos nunca se envolveu com Jesus. E aqui é algo que nós precisamos trazer para a nossa vida. Se nós também não estamos sendo crente Marta, que recebe Jesus, que trabalha para Jesus, mas nunca se envolveu com Jesus. Tem muita gente que nunca se envolveu com Cristo. Enquanto Maria está envolvida com Cristo, Marta está envolvida com o trabalho para Cristo. Está entendendo, irmão? A segunda coisa é que Marta é o tipo de crente que faz para Deus, mas nunca se envolve com Deus. Tem muitos crentes que envolvem com a obra de Deus, mas não se envolve com Deus da obra. Você tem que ter cuidado para você não se envolver com a obra de Deus e se esquecer de se envolver com Deus da obra. O fato de eu estar aqui pregando não significa que eu estou envolvido com Deus. Mas uma coisa é certa, eu estou envolvido na obra de Deus. O fato de você estar aqui cantando, tocando, pregando, ou qualquer coisa, isso é claro que você se envolveu com a obra de Deus. Mas muitos se perdem porque não envolveu com Deus da obra. Então, ao passo, escuta, vida com Deus deve preceder obra para Deus. Vou repetir. Vida com Deus deve preceder obra para Deus. Tem muitos líderes religiosos, tem muitas pessoas que pregam, tem muitos missionários, tem muitos grupos de louvor que se envolvem na obra, mas não se envolve com Deus da obra. E isso não vem à tona no seu coração, porque ele não se envolveu com Deus. E o grande erro do ser humano é quando ele não se envolve com Deus. Ele se envolve com a igreja de Deus, ele se envolve com a obra de Deus, ele se envolve com o trabalho para Deus, mas ele não se envolve com Deus. Está entendendo, irmão? Deus está dizendo que quer ter envolvimento com você. E Maria nos ensina isso, esse princípio de se envolver com Deus. Tem crente aqui hoje que não orou. Tem crente aqui hoje que não leu a Bíblia. Tem crente aqui hoje que não buscou a Deus, porque não aprendeu a se envolver com Ele. É verdade ou não é? Então os crentes, eles vão para a igreja, eles se tornam cristãos, as pessoas vão para a igreja, se tornam cristãs, elas entregam a vida a Cristo, elas se batizam, elas se envolvem na igreja, mas elas se esquecem que a coisa mais importante que existe, e o que Deus mais espera de nós, é que nós venhamos envolver o nosso coração com Ele. Tem crente que vai passar a vida inteira, sem nunca ter tido envolvimento com Deus. E Marta é esse tipo de crente, que até tem boa vontade de fazer para Deus, mas nunca se prostrou diante dele, nunca se envolveu com Ele.
Marta é o tipo de crente que as muitas ocupações a impede de estar diante de Deus. Escuta, Marta não está fazendo algo errado. O que Marta está fazendo é certo. Jesus não está repreendendo Marta por estar fazendo algo para ele. Mas Jesus está ensinando Marta que mais importante do que fazer algo para ele é se envolver com ele. E aquilo que Marta está fazendo está roubando dela aquilo que é mais importante. E aqui eu quero te dar uma palavra, escuta isso e anota para você nunca esquecer. Marta está sacrificando aquilo que é importante no altar das ocupações. Marta está sacrificando aquilo que é mais importante no altar das ocupações. As nossas ocupações têm nos distanciado de Deus. As nossas ocupações têm nos impedido de até mesmo cultuar a Deus. Os nossos muito afazeres têm nos impedido de estar diante de Cristo em uma vida de oração, em uma vida de culto, em uma vida de busca, em uma vida de consagração, porque nós não temos tempo para Deus, porque nós temos tempo para outras coisas, mas não temos tempo para Deus. Então nós todos os dias estamos sacrificando aquilo que é mais importante no altar das nossas ocupações. Marta está sacrificando a presença de Cristo, a importância da presença de Cristo no altar dos seus afazeres. E muitos de nós temos feito isso. Não vou, não posso. Marta deixou de estar com Cristo para fazer outras coisas. Diga assim: Marta deixou de estar com Cristo para fazer outras coisas. Você acabou de se condenar. Porque muitas vezes nós deixamos de estar com Cristo para fazer outras coisas. Porque muitas vezes nós deixamos de estar cultuando a Deus por causa do nosso cansaço, por causa das nossas atividades, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que isso. É porque você não entendeu que a pessoa mais importante do mundo, do universo, é Ele. Ele. Então quando um pastor, ele é um pouco duro na palavra, é porque ele precisa te direcionar para o rumo certo. Eu falo: irmão, você não veio porque estava cansado, pastor. Irmão, você não vai porque pastor tem que assistir. Estou com um amigo, estou com uma amiga, estou com uma visita, estou com não sei o quê. Rapaz, é tantas desculpas que tem, que se passar a vida toda, todo dia ele tem uma desculpa diferente. O que tem te distanciado de Cristo abençoado? O que tem impedido de você estar diante de Deus? Muitas vezes não são coisas ilícitas, são coisas lícitas. Ele não tem tempo para Deus, ela não tem tempo para Deus, não tem tempo para estar na igreja pelo menos 2 cultos na semana. Por quê, pastor? Porque eu estou ocupado, porque eu estou cansado, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo. É ou não é a verdade? Então as igrejas, os templos estão cheios de crentes Marta, que não tem tempo para estar prostrado diante de Deus, que estão ocupados demais para estar com Deus.
que estão ocupados demais para estar cultuando a Deus. Eu não posso ir num culto hoje, porque eu tenho que fazer isso. Eu não posso ir num culto hoje, porque a unha do meu pé está doendo. Eu não posso ir num culto hoje, porque o meu olho caiu um cisto, caiu seja lá o que for. E aí começa tantas desculpas. Eu não posso ir para o culto hoje, porque eu vou receber visita. Traz essa visita para a igreja. Eu não posso ir para o culto hoje porque eu estou chateado. Eu não vou para o culto porque eu estou isso. Você não vai para o culto porque você não entendeu ainda que somos nós que precisamos dele. Eu preciso tanto de Cristo, irmão. Eu preciso tanto dele. Eu preciso tanto dele. E nós damos as mais diversas desculpas. Essa é a verdade. Marta é o tipo de crente que coloca o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. Marta é o tipo de crente que coloca o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. Tem gente que ele acha que ele tem comunhão com Cristo só porque ele trabalha para Cristo. E Marta está colocando o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. Enquanto Maria está deixando o trabalho para Cristo, para ter comunhão com Cristo. Sabe o que acontece? Tem muita gente que tem que parar de pregar para ter comunhão com Cristo. Entender assim, rapaz, eu vou ter que parar de pregar. Porque se quer comunhão com Deus, estou tendo, é melhor ter comunhão com Deus do que pregar para Deus. Eu vou ter que parar de cantar. Porque é melhor eu estar com comunhão com Cristo do que estar cantando para Cristo. Bom é que seja os dois, que nós tenhamos comunhão com Deus e tenhamos trabalho para Deus. Mas muitos de nós, sobretudo aqueles que exercem alguma liderança, sobretudo aqueles que fazem algum trabalho na igreja, eles estão se esquecendo daquilo que é mais importante, da obra do Deus da obra. Eles estão com os olhos na obra de Deus e estão perdendo o foco do Deus da obra. Aí, naquele grande dia, Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Porque conhecimento envolve relacionar. Se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu não conheço a Deus. E o que tem hoje na igreja é que as pessoas não conhecem a Deus. Conhecem de ouvir falar, mas não conhecem como Maria, de se prostrar e ouvir a voz do Mestre em seu coração lhe ensinando. Marta é o tipo de crente que trata os afazeres como prioridade. Marta é o tipo de crente que trata os afazeres como prioridade. Quantas vezes a gente deixou de vir para a igreja porque a gente tinha que fazer algo? Quantas vezes você deixou de cultuar porque tinha que fazer algo? Quantas vezes você deixou de orar porque tinha que fazer algo? Quantas vezes você deixou de ler a Bíblia porque tinha que fazer algo? Porque tinha que estar com alguém, que tinha que estar com fulano, com ciclano, com beltrano, tanta gente, e a pessoa mais importante fica para trás. Porque tem gente que deixa de vir para a igreja para sair com um amigo, com uma amiga, com o pai, com a mãe, com o namorado, namorada, seja lá o que for. Desse jeito, irmão. E tem que ter alguém, como um João Batista da vida, para dizer assim: ô infeliz, você está perdendo a melhor parte. Você está trocando Cristo por pessoa. Você está trocando Cristo pelos afazeres. Você está trocando Cristo pelos teus próprios sonhos e projetos. Jesus só existe em você um lugar que cabe perfeitamente Cristo. Outro não cabe, primeiro lugar. Está trabalhando, procure sair mais cedo. Não, sair mais cedo. E se eu sair tarde, eu vou atrasado, mas eu vou. Me deu uma dor de cabeça aqui, eu vou tomar alguma coisa. Doeu a unha, eu vou arrancar a unha, mas eu vou. É assim, irmão. Pastor é radical, às vezes a gente precisa ser radical.
Às vezes a gente precisa tomar um choque de realidade. Alguém tem que dar um choque de realidade na gente. Alguém tem que despertar a gente. O Espírito de Deus precisa nos despertar para um novo tempo com Ele, para buscar a face dEle. O Espírito de Deus precisa dizer assim: olha, você passou o dia todo sem sequer ter um minuto de oração. Aí você fala: ai, é verdade. Mas não basta saber que é verdade, é necessário estar disposto a uma mudança. Se converte, crente. Converte em crente Maria, aquela que quer estar diante de Deus. Se converte como um salmista que diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. No coração de Maria ardia o desejo, queimava o desejo de estar aos pés de Cristo. E é isso que eu quero que você compreenda. No nosso coração precisa queimar, arder o desejo de estar aos pés do Senhor, de estar cultuando a Deus com toda a intensidade do meu ser. Esses dias eu fui lá passei lá naquela marcha para Jesus. Aí teve umas bandas cantando lá. Aí eu observo tudo, né? Aí tinha uma multidão de gente, tudo em pé. Aí eu fui calculando o relógio, 2 horas de relógio, o povo tudo em pé. E pula para lá e pula para cá, ninguém vai no banheiro, ninguém bebe água, ninguém quer sentar. Eu falei: rapaz, o negócio aqui é diferente. Aqui ninguém senta, ninguém bebe água, ninguém vai no banheiro. 2 horas de relógio, esse povo em pé, sentado, não senta, pula, canta e não sei o que, dá glória a Deus. Na igreja, 10 minutos de louvor, o crente já está sentado, está cansado. Eu falei: o que está acontecendo aqui? Nesse lugar, meu Deus. Que esse povo não sai um bocado, querendo ir lá para frente do palco, lá na frente do trio lá, sei lá o que é aquilo lá. Querendo ir para frente. Eu falo: gente, lá na igreja eu faço o maior sacrifício para uma pessoa sentar numa frente, meu pai. Eu falo com o obreiro, falo com o ministro de louvor, falo com o grupo de louvor, falo com o pastor, falo com o missionário, mas é difícil para sentar na frente. Onde é que nós estamos errando, irmão? Aonde é que nós estamos errando? Maria é o tipo de crente que entende a importância da presença de Cristo. Maria é o tipo de crente que entende a importância da presença de Cristo. Nós precisamos entender que ao acordar, a primeira pessoa que devemos falar é com Ele. E dizer como o salmista: pela manhã, Senhor, ouvirás a minha voz. Pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei. Apresentarei a Ti o meu louvor e a minha adoração. Os crentes de hoje é um crente que não tem devocional com Deus. É um crente que não conhece a Deus em relacionamento. É um crente que não conhece a Deus em envolvimento profundo com Ele. Porque não aprenderam a buscar a face do Senhor. Não aprenderam a ter desejo e paixão por um culto a Deus. O que Maria está fazendo ali é muito mais do que sentar aos pés de Cristo. Ela está cultuando ao Senhor. Ela está aprendendo aos pés do Salvador. Ela está oferecendo o melhor da sua vida, a sua presença para a presença do Senhor. É isso que Maria está fazendo. Ela está oferecendo o melhor, a atenção dela para Cristo. Naquele instante, toda a atenção de Maria estava focada em Jesus. Eu preciso ser um crente Maria, e você também. Alguém que deseja ardentemente estar diante do Mestre.
está buscando o Senhor todos os dias, está chorando. Quem sabe Maria estava ali se deliciando daquelas palavras maravilhosas, daquela presença tão gloriosa. É coisa que nós precisamos aprender, meu irmão. É isso, aprender a deliciarmos da presença de Deus, a ter alegria em estar na presença dEle. A gente tem que dar o dia de culto, falar, oh, graças a Deus, hoje é dia de culto, aleluia, Senhor, hoje tem culto, hoje eu vou te adorar, hoje eu vou te louvar, hoje o Senhor tem uma palavra para o meu coração, assim como Maria estava aos teus pés ouvindo a tua palavra, hoje eu vou estar lá no templo ouvindo uma palavra do Senhor para o meu coração. Mas como é que a gente vem para a igreja? Vem amarrado. Os pastores de hoje têm que fazer malabarismo para trazer o povo para a igreja. Tem que trazer cantor fulano de tal, pregador fulano de tal, vem irmão, faz isso, faz aquilo. Tem pastor que faz até sorteio de televisão, não sei o que, para o povo vir. Deus me livra, meu pai. Irmão, tem igreja que faz sorteio, que é para o povo vir. Ou seja, vem pelo sorteio, vem por Cristo. Não, nós temos que vir por Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Maria é o tipo de crente que estabelece Jesus como prioridade. Maria é o tipo de crente que estabelece Jesus como prioridade. O que é prioridade na tua vida? Talvez seja o teu marido, tua esposa, teu trabalho, tua empresa, teus sonhos, teus projetos, tua casa, tua família, e por aí vai tantas outras prioridades. Mas aí precisa saber quem. Jesus é prioridade de quem? Mas Maria é o tipo de crente que estabelece, Jesus é a minha prioridade. A presença de Cristo é a minha prioridade. Ele é o Senhor que toma toda a minha atenção. Irmão, a gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo para Deus, via de regra. A gente vive correndo atrás do vento. O que Jesus falou? Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós estamos na contramão daquilo que Jesus falou, irmão. Ei, você sabe por que você padece muitas vezes? Porque você não entendeu os princípios que Jesus estabeleceu. Deus falou, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta. Porque andais ansiosos, afadigados quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber? Não é a vida mais importante do que o alimento? Não é o corpo mais importante do que a vestimenta? Olhai para os lírios do campo, como se veste. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olhem para as aves dos céus, que não trabalham, não fiam, não ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas, homens de pequena fé? Portanto, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, Deus está dizendo que eu seja a prioridade sua. Maria é o tipo de crente que se envolve mais com Jesus do que com o trabalho para Jesus. Maria é o tipo de crente que se envolve mais com Jesus do que com o trabalho para. Marta é o tipo de crente que se envolve mais com o trabalho para Jesus do que com o próprio Jesus. Qual o nível de relacionamento que você tem com Deus? Qual o nível de conhecimento que você tem com Deus? Você é conhecido por Cristo pelo teu envolvimento com Ele? Você precisa fazer essa pergunta. Tem gente que se envolve com a obra, mas não se envolve com Deus da obra. Volto a repetir. Tem gente que se envolve com seus próprios sonhos, próprios projetos, próprias vaidades, mas nunca se envolveu com Deus.
Pastor, é errado se envolver na obra? Não, irmão. Jesus não está condenando isso. É errado eu trabalhar? Não, Jesus também não está falando isso. Mas tudo isso se torna errado ao passo que eu me esqueço que Jesus é o mais importante. Verdade. Sabe o que acontece? Tem muitos pregadores, muitos pastores, que embora tenha anos de ministério, e tenha ministérios bem-sucedidos, que não tem tanto envolvimento com Deus, quanto aquela irmãzinha do círculo de oração, uma senhora que todos os dias está diante de Deus dizendo: Senhor, eis aqui a tua serva. Ela tem intimidade com Deus e muitos pastores não têm. Sabe por quê? Porque o pastor se envolveu com a obra e a irmã se envolveu com o dono da obra. Uma certa feita, colocaram um irmãozinho para pregar, muito humilde, nunca tinha pregado na vida. E inusitadamente, anterior a ele, um pastor tinha pregado, todo engravatado, todo bonito, carro importado. E esse homem prega Salmo 23 e etc. E palavras bonitas, e palavras eloquentes, e impostação de voz, e aquela meloça, melando tudo, e não sei o que, PPP. E o povo, vem o irmãozinho, e pega o microfone, e começa a falar, e começa a pregar, e os corações começam a arder. Os corações começam a pegar fogo, começam a queimar, as pessoas começam a chorar. Então aquele pastor no final do culto chega para aquele irmão e diz: meu irmão, qual o segredo? Porque eu também preguei esta palavra, o irmão não estava aqui. E aquele irmão humildemente diz: você conhece o salmo do pastor? Eu conheço o pastor do salmo. Tem gente que conhece a Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Tem gente que está na igreja, mas não é igreja. Tem gente que fala de Deus, mas não conhece a Deus. Tem gente que ouve sobre Deus, mas não conhece a Deus. Tem gente que prega para Deus, mas não conhece a Deus. Tem gente que toca para Deus, mas nunca se relacionou com Ele. Tem gente que canta para Deus, mas não sabe quem é Deus. Sabe por quê? Porque falta envolvimento com Deus. Tem muitas pessoas que, embora esteja fazendo obra para Deus, sendo ministro de louvor, sendo parte do louvor, sendo parte da mensagem, pregando mensagem, levando multidão, mas ele mesmo não conhece a Deus. Ele fala sobre Deus, mas nunca teve um momento com Deus. E mais importante do que eu estar aqui pregando, é eu estar na presença dele. Mais importante do que o meu ministério é o Senhor que me deu o ministério. Mais importante do que tudo isso aqui é aquele que me levantou. Nós temos que gastar tempo com Deus. Nós temos que renunciar muitas coisas para estar aos pés do Senhor. Eu quero dizer algo aqui com toda a autoridade do Espírito. Se você hoje passou o dia inteiro se orar, eu quero te dizer que Deus está te chamando para mais perto. Deus está te chamando para buscar a face dEle, para andar com Ele, para conhecer a Ele, para ter um novo tempo com Ele. Você fez tantas coisas hoje. Você almoçou, você brincou, levou criança para brincar, andou de bicicleta, andou de moto, andou de carro, fez tanta coisa, mas você se esqueceu do principal. De dobrar o joelho diante dele, dizer: Senhor, eis-me aqui, diante da tua face, diante da tua presença. Ainda que eu não saiba orar, mas eu te estou ofertando o meu coração, ofertando a minha vida. Ainda que eu não saiba as palavras certas, mas o Senhor conhece a minha intenção e o coração deste servo. Você tem que ter tempo com Deus dentro da sua casa. Você tem que ter tempo com Deus dentro da sua casa. Marta, escuta, os seus afazeres era o motivo dela não estar com Cristo. Aí eu pergunto: por que você não está com Cristo? O que te impediu de orar hoje? O que te impediu de buscar a Deus hoje? O que te impediu de estar na face de Deus hoje? Muitas vezes foi tudo aquilo
que você costuma fazer? Teu corre-corre. Qualquer coisa hoje nesta geração de crente é motivo para ele não buscar Deus. Qualquer coisa hoje nessa geração de crente é motivo suficiente para ele não ir cultuar, para ele não orar, para ele não buscar. Tudo tem uns que procuram motivo. Qualquer coisa é motivo. Qualquer coisa vira motivo para ele não buscar Deus. Se o irmão virar a cara para ele, ele fala: já não vou mais. Por quê, irmão? Porque me trataram mal. É o crente celebridade. As luzes têm que ficar tudo virada para ele. Ninguém pode fazer nada com ele. É cheio de mimimi. Ou geração mimimi, eu não aguento não. O que foi, irmão? Tem crente, irmão, 60 anos dentro da igreja, ele está ainda... o pastor tem 1 mês que veio na minha casa. Irmão, se eu for passar a vida toda indo na casa, e nem em casa eu vou morar, irmão. Com tanto de gente que eu tenho, eu vou passar cada dia na casa diferente. Daqui a pouco nem família eu tenho mais. Tem crente que é assim. O pastor não vem na minha casa, não mandou mensagem, não quer saber se eu estou vivo, se eu estou morto, se eu não sei. Porque cobra-se muito do pastor, mas faz-se pouco por ele. A verdade é essa aí. O pastor tem que aguentar só porrada, meu irmão. Todo dia tem que estar bem. É que se Satanás se levanta contra você 2 vezes na semana, contra o pastor ele levanta 50 por dia. Desse jeito. E eu falo logo, dá a testa logo. Irmão. Aí tem quem fala: minha vida está assim. Fala: você está que doença? Está com câncer? Não. Está no hospital? Não. Tem horas que eu pego uns aí, dou umas lapadas aí, à parte, particular. Minha vida está não sei o quê. Eu falei: meu irmão, pelo amor de Deus, deixa eu te falar aqui. Vida ruim é de quem está no hospital agora, gemendo de dor. Você está com muita saúde. Dou logo uma. Meu irmão, na hora que você acorda, assim, abre o olho, você está enxergando? Levantou, o coração está batendo, meu irmão, já abre um sorriso no rosto. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Pronto, tá bom demais. O resto a gente corre atrás. E durante o dia a gente recebe um bocado de desafio, parte para cima e fala: ou é eu ou ele. Desse jeito. Mas a gente precisa aprender que a comunhão com Deus é tudo. Nós precisamos aprender com Maria a estar diante dos pés. O lugar mais alto que o ser humano, que o crente pode estar, é prostrado aos pés de Cristo. O melhor lugar que nós podemos estar não é no resort, não é nas Ilhas Maldivas, não é nos Estados Unidos, na Alemanha, seja lá que for desses lugares turísticos que fala por aí, em Dubai. O melhor lugar onde nós podemos estar é diante da presença dEle, porque mais vale um dia em teus átrios do que em outras partes 1000. O nosso coração precisa ter um fogo que queima em desejo pela presença de Cristo todos os dias. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para contemplar a formosura do Senhor. Nós precisamos queimar diante de Deus, nós precisamos colocar o nosso coração diante dele, nós precisamos entender que nada é mais importante do que a presença de Cristo. Receba esta palavra no teu coração.